A casa de Fluminense e Flamengo é o Maracanã, a gente já sabe disso. Ontem, aquele duelo inédito aconteceu, Copa do Brasil, Fla-Flu, movimentado 0-0. Sampaoli surpreendeu, encurralou a equipe do Diniz e teve muita confusão também, reclamações com a arbitragem do Anderson Daronco. Assunto pra gente ver agora. Agora, Leirão, bora! você que manda. Um Fla-Flu de realidades diferentes na temporada. Enquanto o tricolor vive a melhor fase com Fernando Diniz, o Flamengo está à procura de equilíbrio e boas atuações com Sampaoli. Dessa vez, a equipe do argentino foi melhor. O Flu não conseguia impor o ritmo que estava acostumado. E a estratégia era clara. O Flamengo pressionava e recuperava rapidamente a bola, principalmente com faltas. Quando a gente vai jogar contra as outras equipes é assim também. A gente passa, o Arrascaeta passa, o Cebolinha passa os adversários e eles fazem a falta. Então hoje a gente falou, já que os adversários usam isso contra a gente, tem que usar também. Então eles tinham uma intensidade um pouco maior do que a nossa, isso aí acho que provocou um domínio do Flamengo, principalmente nos 25, 30 primeiros minutos do primeiro tempo. Depois o jogo foi meio que normalizando, e no final do primeiro tempo a gente já estava mais ou menos equilibrado o jogo. E somado a isso, teve um expediente que o Flamengo usou hoje, que eles fizeram 22 faltas de 5. Então o jogo ficou muito para eles. Se a gente tivesse saído tocando, toda vez que a gente saía da marcação, era falta. 22 faltas, não teve nenhum cartão amarelo para eles. E quando eles conseguiam roubar a bola, eles roubavam. Então a arbitragem também foi bastante permissiva nesse tipo, que era uma coisa, muito provavelmente uma coisa tática. Até por isso, o rubro-negro foi o primeiro a chegar com perigo. Arrascaeta levantou na área e Marcelo precisou atrapalhar o Wesley. Fábio salvou. O lateral direito do Flamengo deu trabalho no início do jogo. Quando recebeu de Santos, avançou livre nas costas de Pirani. O volante do Flu conseguiu se recuperar. A melhor oportunidade do Flamengo foi nessa jogada. Pulgar achou Gabigol livre entre a defesa do adversário. O atacante chutou rasteiro e parou na trave. Na sobra, Arrascaeta ainda arriscou pertinho do travessão. Pressão rubro-negra no Maraca. O volante Gerson, que estava machucado e voltou ao time titular depois de 15 dias, poderia ter aberto o placar de cobertura. A equipe de Diniz encontrou espaço na metade da etapa inicial com Marcelo. O lateral driblou Thiago Maia, limpou Everton Ribeiro, só que Santos defendeu. Apesar da boa jogada, o veterano deixou o campo incomodado antes dos 40 minutos por um problema na panturrilha e deu lugar a Guga. Eu resolvi tirar porque ele ia ficar no risco ali de ter uma lesão na panturrilha e ficar com um tempo maior parado. Então era também uma dor que agora já não é novidade para ele já conhece, o departamento já conhece, e o departamento médico no caso. E eu acho que ele em breve deve já voltar aos treinamentos. Foi mais uma questão de prevenção, como foi o Samuel Xavier, esses 2 jogos que ele ficou ausente, para não expor o Marcelo e qualquer outro jogador a uma lesão numa temporada que a gente sabe que é muito desgastante. No finalzinho do primeiro tempo, Ayrton Lucas falhou e viu o ex-time se aproximar do gol com o colombiano John Arias. Santos foi rápido e defendeu. Na volta do intervalo, Felipe Melo foi protagonista. Cabeceou com perigo. E na sequência, levou amarelo por essa falta em Gabigol. Os jogadores do Flamengo pressionaram Daronco pelo cartão vermelho. O VAR acabou chamando o árbitro, que anulou o amarelo e expulsou o jogador. A torcida do Flamengo comemorou muito, com latidos, já que o jogador é conhecido por ser um pitbull em campo. Felipe Melo saiu de campo e respondeu às provocações, erguendo os braços e dizendo: "Vocês são meus vices". Com um a mais durante quase todo o segundo tempo, mais uma vez faltou ao Flamengo aquilo que Sampaoli tem pedido em todas as entrevistas: contundência. No jogo de hoje específico, eles se fecharam na área deles e se defenderam muito bem. A gente criou oportunidades e, infelizmente, a gente não conseguiu concluir para gol. Se hacía difícil, o time tuvo
muito remate. Foi difícil. O time teve muitos chutes e, lamentavelmente, não teve a contundência que merecia. O resultado não só do segundo tempo, quando teve a expulsão do Felipe Melo, mas no primeiro tempo o time merecia muito mais do que teve. O time merecia muito mais do que chegou hoje. E ainda teve outro lance polêmico na partida. Aos 20 minutos, o atacante Gabigol pisou na perna de Ganso, quando o jogador estava no chão. Nada foi marcado e Diniz soltou o verbo. Muito mais fácil e muito menos interpretativo o VAR chamar por causa do pisão do Gabigol no Ganso, que claramente é o pisão intencional, o Bandeira estava do lado e o VAR não chama, que não tem interpretação. Pisou porque quis pisar. O Fla até controlou a posse de bola, o que não se traduziu em gols. Ayrton Lucas e Matheus França ficaram perto de mudar o cenário. O Flu soube sofrer e segurou o 0-0. A gente soube suportar, soube entender o jogo e eu acho que esse é um resultado que a gente coloca como positivo. Eu espero que a próxima final tenha uma arbitragem extremamente imparcial, porque ela não foi imparcial de novo. O Fluminense ganhou o Campeonato Carioca apesar da arbitragem. E hoje a gente conseguiu o 0-0, apesar da arbitragem de novo. Foi positivo sim, jogar com um jogador a menos 45 minutos e suportar. A equipe está de parabéns. Não foi uma partida vistosa de domínio técnico, mas em termos de entrega e de organização defensiva, ela foi extremamente positiva, brilhante. Até o jogo de volta ainda tem tempo. A partida está marcada para o dia 1º de junho. Agora as duas equipes voltam a focar nos pontos corridos. Neste fim de semana, o Fluminense tem clássico com o Botafogo no Newton Santos. E o Flamengo recebe o Corinthians aqui no Maracanã. O meu trabalho, No meu trabalho, eu penso que hoje é o ponto de partida para o crescimento da mentalidade do jogador com este escudo. Com este escudo. Ponto de partida para o Fla, consolidação do trabalho para o Flu. Bom, Dê, agora vamos destrinchar esse assunto, porque foi um Fla-Flu diferente. O Flamengo começou com tudo, bola na trave do Gabigol. Depois o Gerson teve uma chance de ouro, seria um golaço bonito, não é? E acabou não fazendo. O Fluminense demorou para entender essa marcação alta, né? O Flamengo adiantou a marcação e deixou o Fluminense sem aquela facilidade de transição de bola. E eu pergunto para você, por que o Sampaoli apresentou ontem um time tão mais competitivo no primeiro tempo, principalmente, e nas outras partidas isso não acontecia? Ele não teve tempo para treinar. Não teve tempo, eu acho que tem uma questão motivacional em relação a esse jogo. Primeiro, o clássico. Segundo, por exemplo, a brincadeira que viralizou nas redes sociais do Felipe Melo. Isso internamente mexe com os jogadores, então eu percebi o jogador do Flamengo mais pilhado dentro do campo. Agora, taticamente, e aí eu começar a falar também aqui da declaração que eu vi do Léo Pereira, quando ele fala que se não roubassem a bola no campo defensivo do Fluminense, tinha que fazer a falta. Então foi uma estratégia que o Flamengo usou e que acabou dando certo. Tanto é que o Flamengo, são 22 ou 23 faltas que o Flamengo cometeu durante a partida e só 5 do Fluminense. Então a estratégia do Flamengo acabou dando certo, por isso que o Fluminense não conseguiu ter a liberdade que normalmente a gente via nos jogos anteriores. Agora vamos direto para o lance mais, nem polêmico, mas o lance que chamou a atenção na partida. Polêmico porque o Daronco poderia ter já expulsado direto e não, ele preferiu o amarelo. Aí foi chamado pelo VAR e o VAR disse, dá uma olhadinha aqui, porque é lance para cartão vermelho. E aí ele muda de ideia e dá o vermelho para o Felipe Melo, deixando o Fluminense com um homem a menos. Como que um árbitro tão experiente tem uma percepção e depois vai lá e muda rapidamente? Quando ele deu o cartão amarelo, a falta e o cartão amarelo, eu falei, poxa, ele acertou na decisão, porque o Gabigol não está indo em direção ao gol. Achei que ele ia ficar com essa decisão que ele tomou no momento do lance. Quando ele vai pro VAR, eu falei, o VAR chamou, esquece, a chance é muito grande dele expulsar, como ele expulsou. Hoje de manhã, vindo pra cá, eu vi uma imagem, que eu acho que foi até o Felipe Melo que postou, aí a gente entra na questão do critério da arbitragem do futebol brasileiro. Pelo Campeonato Carioca, no Fla-Flu do Carioca, o Léo Pereira faz uma falta no John Arias muito parecida. E o John Arias também não estava indo em direção ao gol. Naquela ocasião foi só um cartão amarelo. Então essa questão do critério da arbitragem chama a atenção
no campeonato, no futebol brasileiro. Agora, a expulsão, quando ele toma a decisão de expulsar, muita gente concordou com essa expulsão. Porque o Gabigol, tecnicamente analisando o lance, ele não dá um tapa longo que vai para a linha de fundo. Ele dá um tapa só para tirar do Felipe Melo e a sequência da jogada seria já em direção ao gol. Eu acho que o Daronco pensou dessa forma. Não, o VAR é que mostrou para ele reviu a decisão. Agora, interessante também porque vimos uma simulação, e aí é que tá, esse é o problema. Simulação é uma coisa que, na minha opinião, ela não é muito olhada pelos árbitros. Ela é, deixa passar, deixa assim, não é? Envolvendo mais uma vez o Gabigol o lance. E tem que começar a ver esse lance, esse tipo de lance. Nos últimos anos, do ano passado para cá, esse braço aberto, não é o gatilho da cotovelada ou da abraçada. O árbitro está penalizando, o árbitro está pitando a falta, está dando cartão amarelo, está expulsando. Gabigol contra o Fortaleza foi dessa forma. Samuel Xavier fez isso também lá no simulou. cantinho, então serve para os dois lados, né? O bem Samuel lembrado, também, bem lembrado. Eu não sei se a gente tem esse lance, mas aqui, assim, ó, ele cai e leva a mão pro rosto. Eu acho que até o Wesley, que estava na jogada com ele também leva. Então serve para os dois lados. O Gabigol a gente está repercutindo mais, porque no jogo anterior contra o Fortaleza ele fez isso. E até o CNM ontem mostramos aqui, ele falando sobre essa questão da simulação. Eu acho que a arbitragem... tá aí o lance do Samuel Xavier que você citou. O cara puxa no braço dele, toca no braço dele aqui, ó. Ele já cai com a mão no rosto. Como se fosse outra coisa. Como se fosse outra coisa. Esse é o problema. Enquanto os árbitros não punirem rigorosamente esse tipo de comportamento escancarado, na minha opinião, eles vão continuar fazendo, porque vai que cola. Essa é a história. O Nestor, quando ele foi expulso, também foi dessa forma. E para mim não mereceu a expulsão, só que a arbitragem tem que ficar mais atento com esse lance de simulação. Eu daria amarelo por simulação. Agora, outro lance que o Diniz reclamou veementemente na coletiva foi o pisão do Gabigol no Ganso e a arbitragem, nada. Não, é o típico pisão que dá para você evitar. Ou dá para você, com a leitura corporal, mostrar pro árbitro que foi sem querer. Porque às vezes você pisa, e realmente acontece de às vezes você saltar e pisar sem... bandeira. Você pisar sem querer e você faz o gesto de... pisei sem querer. O Gabigol não faz esse gesto. Então a sensação que eu tenho é que ele pisou e falou, beleza, pisei no Ganso. E aí o auxiliar tem que chamar o Daronco e falar, Daronco, tem que expulsar. O Gabigol pisa no Ganso. Pois é, agora outra, que coisa impressionante. Eu também acho que é um lance que ficou barato. Passou batido pela arbitragem sem explicação. E outro momento importante também no Clássico foi o Marcelo sentindo uma lesão e aí tentando continuar na partida.